Olá, alunos do sexto ano. Turminha, hoje é o nosso último capítulo, dessa apostila 3, poluição do ar e doenças causadas pela poluição do ar. Então, vamos começar. A figura sugere que a Terra esteja doente. Você saberia escrever por que a Terra está doente? Pensando nisso, pensando nas doenças da Terra, dê 2 exemplos dessas doenças. Então vamos lá, mãos à obra, turma. O progresso trouxe facilidades e muito conforto, mas também é responsável pela poluição do ar. A poluição de qualquer ambiente é um problema. No ar, todos os dias, são lançadas milhões de toneladas de produtos, muitos deles inconvenientes para a nossa saúde. Esses produtos são provenientes das queimadas de matas, queima de combustíveis, não só dos veículos automotores, mas também das indústrias e de várias outras fontes. Quais são esses gases poluentes? Monóxido de carbono, que é um gás produzido na queima de combustíveis em motores de automóveis, na queima de carvão e madeira, e na combustão de alguns aquecedores. É um gás perigoso, pois impede o transporte de oxigênio pelos glóbulos vermelhos do sangue. Em ambientes fechados ou mal ventilados, pode ser fatal. O gás carbônico. Ele é produzido pela respiração dos seres vivos e pela queima de combustíveis. O aumento desse gás provoca o fenômeno chamado efeito estufa, que proporciona um aumento da temperatura da Terra. Tal fato levaria ao derretimento de parte das geleiras, à elevação do nível dos oceanos e a inundações das regiões litorâneas, segundo alguns cientistas. Podemos entender melhor o efeito estufa se compararmos a Terra a uma estufa de plantas, como no desenho ao lado. Olha. Numa estufa de plantas, a luz do sol atravessa o vidro e aquece as plantas e os objetos do ambiente. Estes, por sua vez, refletem parte do calor, que é a radiação infravermelha, que fica preso na estrutura, aquecendo-a. O gás carbônico na atmosfera funciona como vidro, deixa a luz passar, mas não deixa o calor sair. O dióxido de enxofre. Ele é produzido na queima de combustíveis com enxofre. Quando liberado, reage com vapores de água da atmosfera, resultando no ácido sulfúrico. Esse ácido cai com as chuvas, provocando corrosão de metais, tintas, mármores e outros. É a chamada chuva ácida. Ela é tão prejudicial que provoca a morte de organismos menores. Clorofluorcarbonos, ou CFCs. São gases formados por átomos de carbono, flúor e cloro, como o freon, que destrói a camada de ozônio da atmosfera. Essa camada ela protege a Terra dos raios ultravioletas. Com a destruição da camada de ozônio, que em determinados locais está mais fina ou esburacada. Tá? Então, com a destruição dessa camada, nós temos uma maior incidência desses raios, os raios ultravioletas, que podem causar danos à pele, inclusive vários tipos de câncer, como melanoma, que é o câncer de pele. Causa comprometimento no processo de fotossíntese, contribui em mais ou menos 10% do efeito estufa, provoca alterações no plâncton, que são micro-organismos que vivem na superfície da água, e reflexo em toda a cadeia alimentar aquática.
O CFC era usado em larga escala em aparelhos de ar-condicionado, nas geladeiras, na fabricação de espuma de plástico, no isopor, em spray, que são aerossóis, e outros. A substituição dos CFCs ajudou a diminuir a destruição da camada de ozônio. Conectando, Juninho. Nem o Ibirapuera escapa da poluição atmosférica em São Paulo. Para quem mora em grandes centros urbanos, abarrotados de fábricas e carros, não há nada como dar uma escapadinha da agitação do dia a dia para respirar um pouco de ar puro, cercado de verde, em um parque local. Ar puro? Nem tanto. Segundo o levantamento do jornal Estado de São Paulo, nem mesmo os redutos naturais escapam da poluição paulistana. O Parque do Ibirapuera, por exemplo, aparece no topo das regiões que registraram a maior concentração de ozônio em 2010 na cidade. No ano passado, os níveis desse poluente nocivo ficaram 49 vezes acima do recomendado, segundo a reportagem que analisou dados de monitoramento da qualidade do ar da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Ameaça imperceptível a olho nu, o ozônio não é emitido diretamente no ar, mas resultado de uma reação química na presença da luz solar, envolvendo substâncias primárias, como o dióxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, como o hidrocarbonetos, que são poluentes liberados principalmente por automóveis. Então, a grosso modo, o ozônio produzido no meio dos congestionamentos comuns da capital paulista tem dois destinos: ou se extinguem no próprio trânsito, reagindo com outros elementos químicos, ou seguem pela atmosfera para regiões com baixa presença de moléculas de poluentes, a exemplo de parques e regiões distantes dos centros urbanos. Segundo Paulo Saldiva, chefe do Laboratório de Poluição da Faculdade de Saúde Pública da USP, os picos de concentração de ozônio em São Paulo acontecem em municípios da região noroeste, como Embu e Cotia. Então, segundo Paulo Saldiva, somos nós, da capital, que emitimos o ozônio que polui não apenas parques locais como Ibirapuera, mas também cidades vizinhas. O especialista ressalta que outras regiões cercadas de verde, como o Parque Estadual do Jaraguá e até mesmo o campus da USP, que também atrai praticantes de caminhada e corrida, são alvos da poluição do ozônio. O que os olhos não veem, o corpo sente. Em contato com o organismo humano, o ozônio reage principalmente com a mucosa que reveste as vias respiratórias, oxidando-as. Ele altera essa proteção, diminuindo nossas defesas contra infecções. Como consequência, explica Saldiva, podem ocorrer infecções na região, agravamento de crises de asmas, rinites, sinusites, amigdalites e bronquites. O ozônio também potencializa a ação de outros poluentes. De acordo com o professor da USP, a associação com pequenas partículas, como a fuligem liberada pelo escapamento dos carros, tem efeito maior do que cada poluente isolado e pode levar à mortalidade precoce por infarto do miocárdio e crises de hipertensão. Para se proteger do ozônio, a recomendação para os adeptos de passeios e corridas no Ibirapuera e em outros parques é evitar a exposição no horário das 10 da manhã às 16 horas, por se tratar de um poluente que reage sob a luz solar. E é exatamente nesse período que o ozônio apresenta em maior atividade, explica Saldiva. Então, vamos lá, Júnior. Doenças transmitidas pelo ar. Apesar de ser fundamental à vida, o ar às vezes nos transmite doenças.
Os vírus e as bactérias podem ser transmitidos de uma pessoa para outra através de gotículas de saliva que ficam suspensas no ar. Então aqui nós temos um quadrinho com doenças, o agente causador, o agente transmissor, os sintomas e a profilaxia, tá? Como se prevenir, né? Profilaxia. Então nós temos aqui, primeiro, a gripe. Quem que causa a gripe? É um tipo de vírus. O agente transmissor são gotículas de salivas emitidas pelo doente na tosse, espirro ou ao falar. Sintomas: dor de cabeça, tosse, febre alta, catarro e corrimento nasal. Profilaxia, como se prevenir da gripe? A vacina, proteção por cerca de 1 ano. Aí nós temos o resfriado, também causado por vírus. O agente transmissor é o mesmo do vírus, gotículas de saliva eliminadas durante a tosse, espirro ou fala. Sintomas: coriza, espirros e febre baixa. Profilaxia, alimentação equilibrada e higiene pessoal. Sarampo, também causado por um vírus. E o agente transmissor são gotículas de salivas eliminadas pelo doente. Sintomas: febre, sonolência, irritação nos olhos causada pela luz, manchas brancas na parte interna da bochecha e erupções em todo o corpo. Profilaxia, como se proteger do sarampo, a vacina MMR. Catapora, também causada por um vírus. O agente transmissor são gotículas de saliva expelidas na fala, tosse ou espirro. Sintomas: também chamada de varicela, ela causa erupções na pele, prurido e febre. E a profilaxia, também é uma vacina. Cachumba, também um vírus, são gotículas de salivas eliminadas pelo doente, que contaminam outras pessoas. Sintomas: inflamação das glândulas salivares, um inchaço, às vezes também nos testículos e ovários, e febre. Também a vacina MMR, a mesma que protege o sarampo, também protege a cachumba e também a rubéola, que nós vamos ver agora. Então a rubéola, também causada por um vírus. Como é que se pega? Através de gotículas de salivas eliminadas pelo doente. Sintomas: febre, mal-estar, manchas na pele. E, como eu falei, a profilaxia, a vacina MMR. Poliomielite, também é um vírus. Se pega através de gotículas de saliva, alimentos e águas contaminadas pelo vírus. Sintomas: também chamada de paralisia infantil, ela causa diarreia, febre, fraqueza muscular e paralisia. A vacina, a SEIB, a vacina do Zé Gotinha, a gotinha. Tuberculose, causada por uma bactéria. A transmissão também através de gotículas de salivas, eliminada na fala, tosse e espirro. Gotículas de saliva. Sintomas: suores noturnos, tosse, febre, emagrecimento, escarro com sangue e dor no tórax, dor no peito. A vacina BCG. Coqueluche, também causada por uma bactéria, são gotículas de saliva eliminadas pelo doente. Também chamada de tosse comprida, tosse seca com assobio e dificuldade respiratória. A vacina profilaxia, a vacina tríplice. Meningite, vírus ou bactéria, também é através de gotículas da saliva eliminadas pelo doente. Sintomas: dor de cabeça, febre alta, náuseas, vômitos e rigidez da nuca. Profilaxia, a vacina contra a meningite. Viram que na rubéola aqui tem um asterisco, tá? Então, em mulheres grávidas, a rubéola pode ser transmitida para o bebê, causando cegueira, surdez
e outros graves problemas. Beleza, turminha? Então agora vamos fazer umas atividades para que vocês fixem um pouco o que foi dito, tá bom? Então, número 1. A imagem retrata o efeito da poluição atmosférica. Qual é o efeito da poluição? O rompimento da camada de ozônio. Letra B. Quais as consequências desse efeito da poluição? A maior incidência dos raios solares que causam danos à pele e comprometimento da fotossíntese. Número 2. Observe e responda. Nossa casa é uma festa de bactérias perigosas. Ar sujo, substâncias tóxicas, mofo, tal. Quando falamos em poluição, logo associamos o termo a uma enorme névoa preta saindo de trás de um caminhão ou a uma cidade tomada pela cinza da fumaça das fábricas. A poluição também pode ser causada por outras substâncias que podem ser liberadas pelos aparelhos que usamos. Destaque: quais seriam os aparelhos e substâncias que causam esse tipo de poluição? Os aparelhos são ar-condicionado, geladeira e freezer. E a substância? CFCs. Número 3. Cite 4 maneiras de evitar a poluição atmosférica. Então vamos lá. Catalisadores nos automóveis, filtro nas indústrias, substituir as fontes de energia que existem, a queima de combustíveis fósseis, substituir as fontes de energia que exigem a queima de combustíveis fósseis, impedir as grandes queimadas, reprimir a incineração descuidada do lixo. Número 4. 2 amigos do 6º ano, Carlos e Antônio, resolveram brincar na garagem de casa de Carlos. Porém, o pai dele deixou o carro ligado, pois esqueceu a carteira com os documentos. Assim que viu os meninos brincando, o pai disse que era perigoso ficar na garagem fechada com o carro ligado. Explique a afirmação do pai. Bom, turminha, devido à aspiração do monóxido de carbono acumulado, que pode prender-se à molécula de hemoglobina, formando um composto estável, impedindo a fixação e o transporte de oxigênio. Número 5. Observe a imagem e responda. Então aqui a Terra está queimando, não está aguentando o sol, né? Está até bufando, de tão quente que está. Qual é o processo que contribui para a poluição? Então a letra A é o efeito estufa. Letra B. Em que condições ocorre esse processo de poluição? Quando Só um instantinho, deixa eu só pegar um negocinho aqui. Só um instante que eu já volto. Então vamos lá, de novo, a letra B. Em que condições ocorre esse processo de poluição? Quando o gás carbônico, em excesso, impede a passagem do calor, entre parênteses, infravermelho. E letra C, quais são suas consequências?
o superaquecimento da atmosfera, que vem provocando aumento de 1 grau Celsius nos últimos anos, nos últimos 100 anos. A destruição de enzimas também é um efeito esperado em temperaturas mais altas. Número 6. Como se formam as chuvas ácidas? O enxofre, resultando da queima de certos combustíveis, libera dióxido de enxofre, que participa da formação do ácido sulfúrico, formando dessa maneira a chuva ácida. Letra B. Quais são as consequências desse processo? Esse ácido cai com as chuvas, provocando corrosão de metais, tintas, mármores e etc. É tão prejudicial que provoca a morte de organismos menores. 7. Quando a rubéola pode ter graves consequências? Quando atinge mulheres grávidas, daí a necessidade de vacinação. Número 8. Sobre a poliomielite, responda. Qual é o outro nome que ela recebe? Paralisia infantil. Qual é a forma de transmissão? São gotículas de saliva, alimentos e água contaminados pelo vírus. E letra C. Qual é o nome da vacina? Vacina Sabin. S-A-B-I-N. Vacina Sabin. 9. Como ocorre a transmissão da rubéola, do sarampo e da catapora? Todas as três são transmitidas por gotículas de saliva pelo ar. 10. Como podemos prevenir as viroses? Vacinação, alimentação equilibrada, manutenção das defesas do organismo, evitar contato com doentes, principalmente em locais fechados. 11. Leia os quadrinhos e responda. Vamos ver o que está dizendo o quadrinho para nós aqui. É o Horácio. Horácio, você está aí dentro? Ô rapaz, que história é essa? Tá ficando preguiçoso, né? Já viu que o sol que tem lá fora? Já viu que sol que tem lá fora? Mas... Horácio, que explicação você me dá? Esqueceu o nosso encontro de hoje, é? Não, é que eu... o que é isso, turma? Uma festa? Posso participar? É o Horácio. Não saiu da caverna? Que vergonha, dorminhoco. Vamos levá-lo para fora. Isso, vamos lá. Bom, aí saíram todos pintadinhos, né? Todos manchados, todos doentes, né? Então isso quer dizer que o Horácio estava doente. Então como ele passou a doença para os outros? Através de gotículas de saliva eliminadas pelo doente, através da tosse, espirro e da fala. Letra B. Dê o nome de 2 viroses e de 2 bacterioses que podem ser exemplos do tipo de contaminação da doença de Horácio. Então, as viroses: gripe, sarampo, catapora, rubéola, cachumba. E agora as bacterioses podem ser tuberculose e coqueluche. Então, turminha, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? E
Como eu já disse, terminou essa nossa apostila, nossa apostila 3, e a partir da semana que vem nós vamos fazer só atividades de revisão, tá joia? Então por hoje é só, abraço a todos, até a semana que vem.